Oh, glória! Deus seja louvado! Em nome de Jesus Cristo, mais um estudo bíblico, segunda parte. Anteriormente nós fizemos uma introdução ao tema que nós estamos desenvolvendo, os falsos profetas, deturpadores, ministros da verdade. Se caso você não assistiu, confira abaixo na descrição o link. Hoje nós iremos discorrer sobre o seu significado bíblico. Fique comigo até o fim deste vídeo, pois eu tenho a nítida certeza de que você, ao assistir até o final desta série, você não será mais enganado por estes pseudos espalhados ao mundo afora. Olá, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Olímpio. Este é o nosso canal Princípios da Fé, que apresenta diversos estudos bíblicos para o seu crescimento na fé e na graça. Se ajunte à nossa comunidade, se inscreva no canal, nos fortaleça ao propagar o Evangelho do Reino de Deus e ative o sino para receber novos vídeos a toda semana. E se você gostar, deixe o seu like e uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. De um modo geral, os falsos profetas são os pseudos, hipócritas e hereges, os maiores deturpadores da verdade, os mais fiéis ministros de Satanás, filhos do diabo. Recebe direta e indiretamente as influências daquele que não se firmou na verdade, o pai da apostasia, como vimos nos estudos anteriores que fizemos. O significado do termo deturpar é tornar-se pior, viciado, estragar, corromper-se, interpretar mal ou deformar o seu sentido. Ou seja, desvirtuar, distorcer, tornar feio, desfigurar algo. Baseado nisso é que temos a liberdade de denominar os pseudos de deturpadores da verdade. Falsos profetas, tema central deste estudo. Para refletirmos sobre o que é pseudo, eu irei introduzir este tema com um certo dito que ouvi nessa minha pequena trajetória cristã. O falso prevalece enquanto o verdadeiro não chega. Dentro do contexto bíblico, o termo falso, de sua origem no grego pseudo, significa enganar por mentira, ou seja, utilizar mentiras para que assim possa persuadir e enganar outros. O seu adjetivo é composto por outros termos. Exemplos: falso nome, falso apóstolo, falso profeta, falso pastor, obreiro, falso mestre, falso Cristo, falsa testemunha, enfim. Quem é denominado com este título faz reivindicações falsas sobre aquilo que não é. E esta ideia está estritamente relacionado com o termo hipocrisia, bem utilizado por Jesus Cristo em seu ministério no Novo Testamento, em confronto com os religiosos daquele tempo. Este termo no grego denota a ideia de réplica, uma representação de um autor de palco. Em sua exegética, ela é uma metáfora para descrever algo ou alguém que é dissimulado, fingido, hipócrita. É a ideia literária dada ao fato de que os atores gregos e romanos tinham o costume de falar com máscaras grandes, munidas de dispositivos mecânicos para dar uma força para a voz. Todos estes termos é controverso a tudo que é sincero, espontâneo e verdadeiro. Essas definições revelam um grande problema enfrentado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo deparou-se com essas raposinhas em praticamente todo o seu ministério. E um de seus incisivos combates pela fé e pelo Evangelho da Graça eram os confrontos diretos com os pseudos, ou seja, os falsos, os fingidos, os hipócritas e dissimulados do Evangelho, que simulavam agir por um motivo, mas ao passo que outro motivo real os inspirava. Inevitavelmente, estes pseudos introduziram-se na igreja ensinando as suas doutrinas e ensinamentos, formando discípulos para os seguirem e deturpando as origens das doutrinas apostólicas, causando assim divisões, transtornos espirituais aos que recentemente aceitavam a nova fé. Em 1 Coríntios capítulo 11 e 19 veremos escritos: e até importa
que haja entre vós, ó Coríntios, heresias, para que os que são sinceros e verdadeiros se manifestem entre vós. Veja que interessante. Aqui as palavras de Paulo à igreja de Corinto expressam um sentimento de tristeza, como observamos, e preocupação por conta dos problemas que ali existia, como também algo revelador, pois de certa forma isto aflorava naquela igreja a presença dos verdadeiros servos do Senhor. Podemos dizer que isto fazia um pano de fundo para as preciosas pérolas brilhares, que são os sinceros, espontâneos, verdadeiros apóstolos, profetas, pastores, obreiros e testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nesta base bíblica nós encontramos a primeira de muitas características concernente à personalidade dos falsos profetas. Heresias, hereges, que no grego é aires. Podemos entender que esses hereges é um tipo de pessoa dotada de uma opinião voluntariosa, a qual é substituída por submissão ao poder da verdade e conduz à divisão e formação de seitas. Suas opiniões errôneas são comumente o resultado, grave bem, da preferência pessoal ou prospecto da vantagem. Grave bem essas duas motivações. Na igreja de Corinto, no cenário da ceia do Senhor, a questão ia um pouco mais além de egoísmo e insensibilidade com as necessidades do próximo. Percebe-se aqui os primeiros indícios de surgimento de falsos irmãos sendo introduzido na igreja, com o inciso objetivo de trazer uma divisão ministrada por um espírito partidário e faccioso, fazendo-se então uma espécie de fenda no corpo de Cristo Jesus. Isto é, as portas do inferno tentando prevalecer contra a igreja viva do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Ainda que esses acontecimentos sejam inevitáveis dentro da igreja, nós precisamos entender que os verdadeiros e sinceros não podem, sobre a ótica desses e outros textos bíblicos, terem algum tipo de tolerância com essas raposinhas, pois, como citei no início, o falso ele prevalece somente enquanto o verdadeiro não chega, ou seja, enquanto a verdade não chega, a mentira vai sempre reinar e prevalecer. Portanto, os autênticos cristãos têm que sempre estar posicionados em defesa da fé e do Evangelho, pois como descobrirão a verdade se não há quem pregue a verdade? Não é verdade? A morte prevaleceu sobre a humanidade até que Cristo encarnou-se em semelhança da carne e do pecado. A religião que mata as almas prevaleceu até que Cristo trouxesse o quê? O verdadeiro ensinamento do que é viver em novidade de vida no reino dos céus. A presença do verdadeiro, podemos resumir que destrói as fortalezas dos pseudos. Vejamos como exemplo a autoridade espiritual do apóstolo Paulo exercida na igreja de Éfeso, quando ele disse em Atos 20, 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Sua entrega total e zelo pela obra do Senhor fazia com que em sua presença os pseudos, os falsos, não criassem firmes raízes. E isto é um reflexo de sua comunhão e vida espiritual com o Senhor, que por sua vez lhe dava o discernimento espiritual do desenvolvimento da vida espiritual de cada fiel daquela igreja. Assim, rapidamente ele detectava qualquer tipo de erro e engano. E uma vez detectado, apresentava à igreja eficazes soluções disciplinares para intervir o generalizado desenvolvimento desses e outros problemas na igreja do Senhor. Deus te abençoe grandiosamente. Espero que você tenha compreendido a importância desse estudo bíblico. Fique conosco nesta jornada de estudo e não perca o próximo ponto que abordarei: a origem dos falsos profetas. Que Deus ilumine os seus caminhos, os seus pensamentos, te abençoe grandiosamente e te guie em toda a sua trajetória cristã. Até a próxima e Deus seja louvado.